Se eu pudesse dizer algo ao cliente Sebrae, eu diria: Que bom que você nos procurou. Seja muito bem-vindo. Sabia que eu faço tudo pensando em você? Obrigada por sonhar e permitir que eu participe do seu sonho de empreender. Quero que você saiba que integridade é o nosso maior valor e que você pode confiar em mim. Você é o maior incentivo que eu tenho para vir trabalhar. Saber que eu estou contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Você pode contar comigo para acessar um ambiente de estímulo à criatividade, inovação, conexões e negócios. Tudo o que faço é de corpo e alma, na missão de transformar o seu negócio no melhor negócio do mundo. Porque você é a minha maior inspiração. É o que eu tenho de mais importante. E eu me sinto muito útil, contribuindo para melhorar o seu mundo. Entender seu negócio, conhecer suas necessidades e desafios é o meu combustível. Trabalho incansavelmente para melhorar o ambiente dos pequenos negócios, para tornar a sua jornada empreendedora mais fácil. Quero que você saiba que estou empenhado para melhorar a sua experiência em todos os nossos canais de atendimento. Quando precisar, me ligue. Eu posso ir aí para a gente conversar. Ou se quiser, você pode vir aqui no escritório, tá sendo um cafezinho recém-passado, mandar um e-mail, um zap, inbox ou um direct. Isso porque amigos são assim, têm uma relação de confiança e conversam da forma que acham melhor. Estou aqui para juntos encontrarmos caminhos para tornar o Brasil mais desenvolvido, sustentável e mais empreendedor. Porque quando declaro sou cliente Sebrae, afirmo que sou por você, que estou aqui e onde você precisar, por sua causa. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo, sempre. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa sala. Vamos estar conversando agora, iniciando a nossa palestra online hoje sobre educação financeira, como organizar suas finanças pessoais. Tá? Quero que vocês fiquem extremamente à vontade para fazer pergunta. É claro que talvez não dê para a gente responder a todas as perguntas. Vamos tentar responder o máximo. A ideia é que a gente tenha uma interação para ser uma troca de experiência, um aprendizado conjunto entre eu e vocês, tá bom? Fiquem todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos mesmo. E aproveitem, tirem dúvida, façam perguntas, tá? Vamos tentar responder o máximo de perguntas possível, tá bom? O tema da nossa palestra é essa aí, ó, cidadania financeira. Então, provavelmente muitos de vocês devem estar passando por dificuldades financeiras. E vocês vão perceber ao longo da aula, ao longo dessa palestra, que muitas coisas a gente pode tentar evitar. É claro que não é fácil, nem vai ser, nunca vai ser fácil. Mas depende da gente e a gente tem que ter a atitude de iniciar. A gente precisa, em algum momento, começar a tentar organizar a nossa vida. Entendeu? Então, a primeira pergunta para vocês, que vocês podem estar interagindo comigo, é: o que é o dinheiro e o que ele significa para você? Então, as pessoas aí podem ficar à vontade para dizer e ter as suas respostas, ok? O que é o dinheiro para você e o que ele significa? Todos nós temos sonhos, certo? E praticamente todos os sonhos que nós tivermos e desejos, eles necessariamente precisam do dinheiro, correto? Então, a gente precisa estar iniciando o trabalho de organização financeira para que nossos sonhos possam se tornar realidade. E a gente vai perceber, pessoal, que ao longo da aula, muita coisa a gente acaba entrando no campo do emocional. A gente faz, eu costumo dizer que nós somos meio que uns consumidores insanos. A gente compra e faz despesas com algo que muitas das vezes a gente sequer precisa, tá? E a gente vai estar discutindo a respeito disso tudo aí. Então, o que o dinheiro significa para você? Tá? Se alguém puder dizer aí, a gente vai estar trocando informação, ok? O que o dinheiro é para você hoje? Como que você vê o dinheiro na sua vida? Tá bom? Alguém pode ficar à vontade para fazer sua resposta, não tem resposta errada, certo? Não fique com receio porque não há resposta errada. Alguém se habilita a fazer essa pergunta? Aliás, essa resposta, a dar uma resposta do que o dinheiro significa para você?
Bom, gente, o dinheiro, ele na verdade é uma ferramenta de realizar sonhos, certo? Todos nós temos sonhos, que nem eu falei ainda há pouco. Alguns sonhos são um pouco pequenos, outros um pouco mais ousados, mas todos nós temos sonhos e precisamos, na verdade, de ter sonhos para poder ter um motivo para que a gente possa estar direcionando a nossa vida. Então a ideia é que a gente tenha sonhos e que para a gente tornar, pessoal, os nossos sonhos reais, a gente precisa transformar os nossos sonhos primeiramente em projetos, né? Para que eles façam, a gente tenha uma forma de começar a traçar o objetivo e ter foco para que a gente possa alcançar e realizar nossos sonhos. Então, o primeiro passo é tentar transformar os nossos sonhos em projetos, ok? Saiba onde você quer chegar e registre isso. Trazendo um pouco para o lado do empreendedorismo, eu vou fazer sempre uma relação entre finanças pessoais e o lado do empreendedorismo para quem já atua no empreendedorismo. Então, assim, às vezes a gente fala, é muito comum a gente falar que para iniciar um negócio, o ideal é que a gente tenha um plano de negócio. As pessoas falam, Ivanildo, mas deve ser muito complicado fazer um plano de negócio, eu preciso talvez da ajuda de um economista, de um administrador. Ótimo se a gente puder contar com esse auxílio de um profissional, mas eu digo, pessoal, que um plano de negócio nada mais é de colocar no papel tudo aquilo que a gente está imaginando que vai acontecer quando a gente começar a nossa atividade que a gente está se propondo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for fazer, por exemplo, uma implementação de um lanche, então eu preciso definir o que vai precisar para que eu possa abrir meu lanche. Eu preciso de um fogão, eu preciso de uma freezer, vou anotando no papel, eu preciso ter fornecedor de pão, eu preciso ter fornecedor de queijo, eu preciso definir o local. Tudo que for necessário para eu começar a funcionar, eu coloco no papel. Por que a ideia do papel, pessoal? Porque no papel a gente consegue ir acompanhando e perceber se tudo aquilo que a gente imaginou está ou não acontecendo. E se não está acontecendo, o que eu preciso fazer para corrigir e agir preventivamente? Quando a gente não tem nada escrito, a mesma coisa na nossa vida pessoal, fica muito difícil a gente identificar aonde é o problema e como é que eu posso corrigir esse problema que não está dando certo, alguma coisa que eu pensei e imaginei, correto? Então, tudo na nossa cabeça, a pressão que a gente sofre do dia a dia, do cotidiano, não permite que a gente consiga identificar. E estando no papel, a gente tem uma possibilidade de estar identificando e acompanhando se tudo aquilo que a gente imaginou está ou não acontecendo, entendeu? Então, a gente tem que transformar nossos sonhos em projetos, colocar no papel, e aí a gente coloca, gente, o que a gente chamamos de definir metas claras e objetivas. Um exemplo, eu não posso dizer que nós estamos em outubro, certo? Que até dezembro eu vou conseguir comprar uma Ferrari. Será um sonho possível? Não é totalmente impossível, mas é muito difícil que se torne realidade. Então a gente precisa definir metas que sejam claras e objetivas e factíveis de elas se tornarem reais, ok? Então a gente precisa ter metas definidas e claras, mas também que sejam metas factíveis de acontecer, tá certo? Que a gente consiga de fato alcançar. Estabeleça as etapas intermediárias para que a gente possa acompanhar que de fato, como eu falei, a gente está indo no caminho certo, entendeu? Eu costumo dizer, gente, que tem uma coisa que as pessoas têm a cultura de se planejar, mas infelizmente não utilizam para outras atividades. No geral, quem tem filha do sexo feminino, filha, ele se planeja 2, 3, 4 anos para fazer os 15 anos da filha, certo? E aí eles fazem um planejamento bem definido, porque quer fazer uma festa inesquecível, quer que se torne um dia muito especial para a filha, para os parentes, para os amigos, e acaba passando 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 anos planejando para fazer essa grande festa. E por que será que as pessoas não fazem isso para outras atividades? Por que as pessoas não se planejam, por exemplo, para comprar o seu primeiro carro? Ou para construir a sua própria casa? E aí o que vem acontecendo hoje, que a gente acompanha, é que muitas pessoas acabam se endividando exatamente pela falta de planejamento, por não estar preparado para esse momento da vida, e aí o que seria um sonho se torna um pesadelo. Quantas pessoas você conhece, ou mesmo você que está aí agora, pode estar passando por um problema financeiro, pelo acúmulo, pelo simples endividamento? E muitas das vezes vocês vão perceber ao longo dessa aula que é exatamente porque a gente não se preparou ou porque a gente não tem controle, entendeu? Então, estabeleça etapas intermediárias para a gente poder mensurar e saber que estamos no caminho certo, ok?
Compartilhe e comemore as etapas, envolva outras pessoas na definição do seu projeto, do seu sonho. É muito importante, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, seja em qualquer atividade que a gente se proponha. Então, compartilhe e comemore as etapas intermediárias, pessoal. Coloque em prática. Não só, a ideia não é apenas a gente ter um planejamento ou fazer, que nem eu falei no campo do empreendedorismo, um plano de negócio. A gente precisa ter a atitude de colocar em prática. Eu costumo dizer, pessoal, que nessa questão da finança pessoal é uma questão de hábito. É como se a gente faz, as pessoas que falam assim, eu vou começar uma dieta. Sempre na segunda-feira ela diz que começa a dieta e nunca começa a dieta. Então é a mesma coisa, não é fácil. É fácil poupar hoje? Não é fácil, é muito difícil. Nós vivemos numa cultura de ser consumista. E a gente acaba consumindo muita coisa e gastando todo o nosso dinheiro em algo que nem é tão necessário. E a gente vai estar discutindo a respeito sobre isso, tá bom, pessoal? É exatamente o que a gente vai entrar agora. O que de fato é necessidade e o que é desejo? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é estabelecer essa questão do que é necessidade e o que é desejo, tá? Às vezes eu posso precisar, por exemplo, de um aparelho celular, porque eu trabalho e eu preciso ter um aparelho celular para me comunicar com meus clientes, para oferecer, para enviar fotos de produtos. Mas será, pessoal, que eu preciso ter um iPhone que custa R$6.000, R$7.000? Não, eu preciso ter um telefone que tenha a função de um smartphone, que é para eu enviar fotos, usar as mídias sociais para divulgar minha loja, minha marca, meu lanche, meu produto. Mas eu não preciso ter um iPhone da última geração. Só que a gente acaba consumindo esse tipo de produto. Eu preciso, por exemplo, de um veículo, porque eu tenho que visitar fornecedor, eu tenho que carregar mercadoria. Mas eu preciso de uma Ferrari, pessoal? Não preciso, entendeu? Então eu costumo dizer que é exatamente isso. Um pouco da cultura, do meio que a gente vive, acaba influenciando nas nossas decisões e a gente acaba consumindo mal. E esse consumo mal acaba afetando a nossa vida financeira e, consequentemente, a nossa qualidade de vida, certo? Então, assim, defina o que é de fato sua necessidade, o que é desejo. Eu não estou aqui dizendo para você não realizar o seu desejo, estou dizendo para a gente tentar realizar dentro do que é possível, dentro do que é a sua realidade, para que você não venha a consumir de forma inadequada, tá bom? Então, defina o que é alimentação, as suas despesas com moradia, com transporte, para tentar identificar para onde está indo o seu dinheiro hoje. Isso é o ideal que a gente faça. Mapeie todas as suas despesas, entendeu? Tenha um certo equilíbrio na escolha. A vida ela é feita de escolhas, conscientes e outras inconscientes. O mercado, pessoal, ele é treinado para fazer a gente consumir. Alguém aí já foi no supermercado, por acaso, para comprar um item e saiu de lá com 10? E o pior, quando chega em casa percebe que dos 10, muito provavelmente entre 4 a 5 produtos nem sequer estavam precisando, porque a gente está sendo meio que aliciado para consumir. O mercado ele é treinado para isso, entendeu? E a gente acaba consumindo dessa forma. E aí a gente cai no que a gente diz de despesa de coisas que não eram nossas necessidades, por um desejo, pelo impulso, pela uma emoção, entendeu? Então a gente precisa estar muito alerta para que a gente não cometa tantos erros dessa forma. A gente precisa ir com uma forma consciente. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre razão e emoção. Diversão, imediatismo, consumismo é uma coisa que está sendo muito explorada. Então as pessoas assim... É muito comum a gente ir nas lojas, por exemplo, que nem Bemol, que todo mundo aí conhece a Bemol, e eles trabalharam a questão do parcelamento. Eles focam a sua mente, toda a abordagem deles vai ser sempre sobre o valor da parcela, e nunca sobre o valor total que você vai acabar pagando. Então, uma das minhas dicas, pessoal, é que toda compra que você fizer, procure saber qual é o custo efetivo daquele produto. O que é custo efetivo, Ivanildo? É saber qual é o valor final quando você concluir o pagamento, quando você acabar de pagar todas aquelas parcelas, qual é o valor que você está pagando por aquele determinado bem, porque aí vai gerar um impacto, pessoal. E esse impacto faz a gente pensar 2 vezes em comprar o bem ou não. E aí isso permite que a gente tenha uma escolha mais consciente. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente vai lá, tá um produto que custa R$500, por exemplo, aí ele está 12 parcelas de R$69,90.
Então a gente tem, R$ 69,90, é menos de R$ 100, eu consigo pagar. Só que o produto era R$ 500. E se a gente multiplicar 12 parcelas de R$ 69,90, vai dar mais de R$ 300 de juros, pessoal. E isso é muito comum acontecer. As pessoas elas focam somente na parcela e não no custo efetivo. Procure identificar qual é de fato o custo final que você vai estar pagando por determinado produto. Tá? E a gente vai estar trabalhando isso sobre vários exemplos aqui hoje, tá bom? O que você faz quando quer algo e não tem o dinheiro necessário? Qual é a sua postura? Precisa de um produto e você não tem o valor para comprar. Você compra agora e paga depois utilizando crédito, ou poupa agora e compra depois para tentar comprar à vista e ter poder de barganha e conseguir desconto? Qual é o seu perfil? Avalie isso. É uma questão muito pessoal, uma questão muito do perfil de cada um de nós. Entendeu? Então, qual é a sua postura? Preciso de um produto e não tenho valor. Eu começo a poupar para comprar depois, ou eu não tenho paciência para esperar e tenho a cultura imediatista de já adquirir o produto, sabendo que eu vou pagar juros? Entendeu? Então, é uma questão de escolha. Eu costumo dizer para as pessoas que, mesmo que você tenha uma certa necessidade desse produto, tente pelo menos levantar ou economizar para dar uma certa parcela na compra e não financiar todo o valor do bem, porque isso já reduz o valor dos juros que você vai pagar. Eu sempre digo para as pessoas que o nosso desafio é pagar a menor quantidade de juros possíveis. Eu sei que é muito difícil a gente chegar no momento de não pagar juros, porque o tempo inteiro a gente de alguma forma está pagando juros, mas o nosso desafio é pagar a menor quantidade de juros possível, porque eu falo para as pessoas o seguinte: quem precisa de dinheiro somos nós e não o banco. O banco já tem bastante. A gente precisa de dinheiro para a gente ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então tente e se controle. Ou, se o bem às vezes, por exemplo, não é tão necessário, aguarde um pouco mais e dê um percentual de entrada, pelo menos, já que você não consegue esperar até que tenha o valor total. Já é um exercício para você começar a trabalhar a sua mente, e que tem muita coisa que a gente consegue e pode esperar para fazer o consumo no momento seguinte, tá? E tentar pagar a menor quantidade de juros possíveis, ok? Toda escolha em finanças pessoais tem uma consequência, que é juros. Ou a gente pode ganhar juros ou pagar juros. O que é melhor, pessoal? Ganhar juros ou pagar juros? A visão de quem paga: preço da impaciência, quero agora, preciso agora. Visão de quem recebe: remuneração por saber esperar. Uma das coisas que a gente tenta passar no longo da palestra, pessoal, é para não subestimar o poder dos juros, por menor que ele seja. Talvez algumas pessoas que estão aqui na sala hoje participando tenham dinheiro na poupança. E todos nós sabemos que a poupança rende muito pouco, certo? Então, o que a gente quer chamar a atenção? Se a poupança rende muito pouco e ao longo do tempo ela já gera um impacto sobre a renda, imagina o poder dos juros quando você está pagando. Por exemplo, cartão de crédito, pessoal, que as pessoas trabalham e infelizmente não têm o controle. São os juros mais altos que se tem no mercado hoje, em torno de 10%, 12%. É devassalador, é destruidor de vidas, entendeu? A questão dos juros de cartão de crédito, cheque especial, ele destrói famílias, porque de alguma forma as pessoas entram num superendividamento que se torna uma bola de neve e depois não conseguem pagar. E as pessoas que são de fato responsáveis acabam tendo problemas psicológicos por conta das dívidas. E isso é muito, muito perigoso, muito arriscado. Então, o ideal, gente, é que a gente tenha uma certa consciência para utilizar, tá? Tenham isso na sua mente. Eu vou passar um vídeo agora para a gente... o desafio do vídeo é que a gente identifique com qual dos dois personagens a gente se parece. Mas observe o cenário também, pessoal. Tem uma coisa muito interessante que poucas pessoas conseguem ver no vídeo. No final do vídeo eu pergunto para vocês se alguém conseguiu perceber essa ideia que a gente tenta passar no vídeo. Você vai na festa hoje à noite? Claro, claro, imagina se eu ia perder essa festinha, né? Ainda mais que a Aninha vai. Eu vou sozinho. Daí que eu encontro aquela morena amiga dela. Olha aí, eu quero se olhar, você tá afim dela. Acabou aí, vamos embora, que eu ainda tenho que comprar um tênis pra academia, por favor.
Ah, e nem pudimzinho, cara. Não, tô atrasado. É o melhor pudim da cidade, meu. Pedro, Olha esses tênis aqui. Cara, é lançamento. será? Eu nunca vi um desses antes. Eu acho que eu já vi. Vou levar, vou levar. Olha que beleza. Pô, cara, mas eu preciso de um tênis pra academia. Você já não tem vários? Não, mas esse aqui eu não tenho. E outra, ninguém vai estar usando esses tênis aqui na festa hoje. Será? Claro. Seu tênis, senhor. Opa, valeu. Obrigado. Nada. Quanto que custa? Esse tênis custa R$499. Parcelar em 12 vezes. Eu vou levar. Só, quanto é que é mesmo? R$ 499,99. E quantas vezes dá pra parcelar? Dá para parcelar em até 12 vezes com juros, aí vai ficar R$ 47,28. Ah, então eu vou parcelar em 12 vezes. Fica menos de R$50 por mês, tá tranquilo. O vendedor falou que eu posso parcelar em 3 vezes sem juros, mas se eu pagar em dinheiro tem desconto? Claro, tem desconto de 10%. À vista fica R$ 449,99. Perfeito. Olha só, à vista. O cara tá podendo, hein? É, cara, eu tô podendo tanto quanto você. Ganhamos praticamente a mesma coisa. E aí, vai usar os tênis na festa hoje? Precisava de um tênis pra academia. Na festa já tenho. Cara, como é que você consegue, hein? É simples, cara. Se a gente paga a prazo, a gente paga mais R$60 de juros. Sendo que poderia ter tido R$50 de desconto se pagasse à vista. Obrigado. Assim, eu vou poder passar naquela loja agora, garantir aquela camiseta linda que a gente viu, lembra? Isso Você aí. aparece na festa, então. Até mais, então. Até mais, cara. Caramba. Na verdade, eu precisava de uma camisa. E é muita conta. Não vai dar pra comprar camisa mesmo no parcelado. E aí, pessoal, com qual dos dois personagens você acha que você se parece, que mais se identificou? Com o primeiro, que compra por impulso, por emoção, ou com o segundo, que e age um pouco mais com a razão? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem que perceber no vídeo, tá? Então, se vocês perceberam, o primeiro, ele meio que sofre e está o tempo todo preocupado, então afeta a qualidade de vida da pessoa. Enquanto que o segundo personagem, ele está sempre se distraindo, né? Tem uma qualidade de vida muito, muito superior ao do primeiro. E isso, na verdade, é o que a gente vê de fato que acontece. Então, as pessoas que são responsáveis, elas acabam sofrendo por não conseguir pagar determinada dívida, ou por estar vivendo uma situação de superendividamento. E quando a gente tem uma vida financeira tranquila, a gente consegue, de fato, aproveitar muito mais e ter momentos muito prazerosos de lazer. Então, essa é uma das coisas que a gente quer também chamar a atenção, pessoal, para que vocês parem para pensar e comecem a tentar organizar a vida financeira para que chegue nesse nível de ter uma vida com tranquilidade, que não tem preocupação, tem reserva caso aconteça um imprevisto, entendeu? Então, é por aí o caminho que a gente gostaria que vocês estivessem seguindo, tá
tá bom? Então, comprar sem dinheiro é usar crédito, portanto, pagar juros, certo? Esperar para comprar, poupar e investir é receber juros. Muitas das vezes as pessoas, mas eu posso receber juros? Posso. Quando a gente compra no à vista, a gente não tem um percentual que nem a gente viu no vídeo de desconto. Então se um produto custa R$500, ele me dá 10% de desconto se eu pagar à vista. Esses 10% é o juro que eu estou recebendo, que eu deixo de pagar, entendeu? Então, portanto, eu estou recebendo. Porque o produto era R$500, eu tenho 10% de desconto pagando à vista. E se eu for pagar a prazo, eu tenho um acréscimo além dos R$500, e aí eu vou pagar mais juros ainda, entendeu? Então, a ideia da gente perceber, e a gente às vezes não faz o cálculo disso tudo, porque a gente não considera relevante, mas a gente viu aí no próprio vídeo que pequenas compras se tornam grandes dívidas. Então, a gente vai, porque é uma parcela pequena, eu posso pagar e tal, só que aí às vezes eu já estou com 12, 13, 15 parcelas pequenas que já até superou o valor que eu recebo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, pessoal, com as pequenas compras. Então, assim, eu não estou falando aqui para você ficar paranoico e anotar tudo que ele consome, não, mas a gente está pedindo e sugerindo, na verdade, para que você tenha um pouco mais de atenção, um pouco mais de controle, para que isso vai gerar um impacto na sua vida. Eu costumo dizer que a gente também, pessoal, a gente, que eu falei, a gente é um pouco consumidores, que eu digo insano, porque a gente muitas das vezes não para pensar sobre aquilo. Eu vou dar um grande exemplo para vocês, que é uma das coisas que mais eu observo. Então, a pessoa tipo ganha R$1.000, um salário mínimo hoje, e fala assim, ela mesma fala para ela mesma, diz o seguinte, poxa, se eu ganhasse R$2.000, que é o dobro do salário que ela ganha hoje, eu ia viver muito bem. E aí acontece alguma coisa e essa pessoa é promovida e passa a receber R$2.000. E mesmo assim ela não consegue ter uma vida legal porque ela não tem controle. E muitas das vezes, pessoal, o que acontece é o seguinte, ela nem muda a quantidade de produtos que ela consome. Às vezes ela só acha que tem que melhorar a qualidade do que ela já vinha consumindo. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, é o seguinte, imagina que quando ela ganhava R$1.000, ela comprava sabonete Gessi, entendeu? Então ela comprava um shampoo daqueles que é mais barato. Ela comprava carne com osso, dianteira. E aí depois que ela tem o salário dobrado, ela não quer mais usar o sabonete Gessi, porque ela acha que se merece comprar um Dove, que é 3 vezes o valor de um Gessi. Continua sendo o mesmo sabonete, que vai ser usado para tomar banho, que é a mesma coisa que o Gessi já fazia, entendeu? Não mudou o hábito de consumo, o que mudou é que ela tenta entender como qualidade do que ela se acha que merece estar. E aí ela não quer mais comer carne dianteira, ela quer comer alcatra, picanha, continua sendo carne para se alimentar. Então ela não muda o hábito de consumo dos itens. Ela não passou a consumir mais itens, ela continua consumindo os itens, só que de marcas diferentes, por tentar melhorar a qualidade do produto. E isso, se dobrar novamente o salário, nem assim ela vai conseguir economizar nada, porque o hábito dela é sempre gastar tudo aquilo que ganha. Então a gente precisa ter uma certa controle sobre essa questão, entendeu? E perceber o que de fato gera impacto ou não de melhoria na qualidade de vida. E muitas coisas a gente só é induzido, pessoal, a consumir, entendeu? Então a gente precisa estar muito, muito preparado para que a gente de fato tenha o poder de decisão. Não, isso aqui não é tão importante, não é uma coisa que vai gerar impacto na minha vida, então eu posso ainda continuar consumindo o produto anterior, entendeu? E tem muita coisa que você vai perceber, se você fizer essa comparação, que é marketing agressivo das grandes marcas que usam, fazendo com que a gente consuma produtos que é uma realidade hoje e que vende uma qualidade que muitas das vezes não entrega quando a gente consome o produto. Então a gente, é nosso dever, e é por conta do nosso dinheiro, a gente acompanhar isso, pessoal, e fazer escolhas mais conscientes, ok? Então o que é melhor? Pagar ou receber juros? É claro que é receber juros, né? E aí é o que a gente depende. O que acontece no depende, para vocês entenderem? Às vezes tem um produto que está em promoção. Então, assim, Black Friday. Às vezes não acontece na Black Friday, o produto era R$700, mas na Black Friday ele vai estar por 400. Então, mesmo que você compre no cartão parcelado, com os juros que você vai pagar, ainda é menor do que era o preço real do produto. Aí é uma coisa que vai... E aí depende
desse tipo de ocasião que pode valer a pena fazer o consumo numa compra imediata, porque é uma data específica que aquele preço vai estar, não é uma coisa que está o tempo inteiro. Então, esse é o motivo do depende, mas é raro acontecer isso, só em grandes promoções, entendeu? Vantagens e desvantagens do crédito. Quais são as vantagens do crédito? Atender emergências, aproveitar a oportunidade e antecipar consumo. Essa é a vantagem do crédito. Quais são as desvantagens? Pagar mais caro e muito mais caro às vezes, comprometer o consumo futuro e correr o risco do superendividamento. Vocês devem lembrar que quando foi aprovado o empréstimo consignado, houve uma euforia no mercado. Os aposentados, no geral, em sua maioria, tomaram esse tipo de empréstimo. Então, houve um consumo, mas depois eles estavam com endividamento elevado. Então, aí afetou o comércio no pós-liberação do crédito, porque o banco ele já retira o valor da parcela no momento que a aposentadoria do cliente cai na conta. E isso aí gerou um problema imenso para todo mundo. Por que para todo mundo, Evangelho? Porque as pessoas que estavam com as suas lojas, o consumo caiu, as vendas despencaram e ela teve que demitir para não fechar. Então, quando tem um superendividamento, pessoal, não é um problema só de quem está com a dívida, é um problema para o mercado em si, para todo mundo. Então, se você tem um pequeno empreendimento, você vai ter menos pessoas com poder aquisitivo para estar consumindo o seu produto. Pode não ser diretamente a pessoa que vai consumir o seu produto, mas se eu consumo, por exemplo, o seu produto e eu preciso vender algo para poder ter recurso para comprar de você, vai afetar, porque eu não vou estar vendendo também. Então, o endividamento ele é um problema geral, que afeta todo mundo, tá? E o que a gente precisa ter consciência sobre isso e tentar mudar essa realidade. Nós estamos no estado do Amazonas, pessoal, com um dos índices mais elevados de inadimplência no país e de superendividamento também. Então, como que se explica isso? Uma das questões é exatamente isso. As pessoas não têm o poder e a habilidade de consumir com consciência e consumir de forma mais adequada. Elas acabam consumindo e consumindo mal, o que vai afetar depois a questão da sua renda e da saúde financeira da sua família. Não só dela, porque muitas das vezes na família tem apenas uma renda. Ou o marido que trabalha apenas, a esposa toma conta de casa, e aí ele vive nessa situação que vai impactar todos os entes da família, certo? A gente precisa ter um pouco mais de controle. E aí é essa que é a ideia da gente estar passando para vocês. Juros e o uso do crédito. Em que situação você pagará juros? Sempre que utilizar crédito, pessoal. Sempre. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, carnê de loja, contas após o vencimento. As contas após o vencimento a gente paga multa, juros, mora. Então o ideal é que a gente tenha o controle de tudo isso. Por exemplo, e eleja, pessoal, o que é o que tem mais juros que você está pagando e tente pagar isso que consome mais a sua renda. Então, às vezes você tem um cartão de crédito, acreditem, que não eu falei, a gente tem atitudes absurdas. Eu conheço pessoas, pessoal, que têm dinheiro na poupança, que quer poupar de uma forma forçada e aí acaba não pagando a parcela do cartão, a fatura do cartão com o valor total, porque prefere não mexer na poupança e aí deixa os juros correr sobre o valor que não conseguiu pagar. E muitas das vezes ele paga assim, porque eu vou pagar 5 dias depois. Eu vou ter o dinheiro para pagar o restante da fatura. O problema é que esses 5 dias depois vai comer o rendimento que ele tinha na poupança de mais de um mês. Então não tem lógica, não faz sentido. Por exemplo, você ter dinheiro na poupança e não conseguir pagar o cartão completo porque você não quer mexer na poupança, uma poupança forçada. Isso é uma ilusão, porque a sua renda é única. A fonte de renda que você tem é só uma, muitas das vezes. Então, pague, tire da poupança, pague o cartão ou qualquer outra dívida que tenha um valor bem mais elevado que o que você está recebendo de remuneração na poupança e depois volte a poupar e tente não se ter novas dívidas. Esse é o caminho a seguir. Não existe, não é uma coisa legal querer fazer uma poupança forçada, é ilusão. Você está perdendo e sangrando pelo lado muito mais do que você vai estar recebendo num caso de uma poupança, tá? Isso serve para outros investimentos também. Primeira coisa, pessoal, quitar dívidas. Depois a gente pensa em poupar. Quitar dívida, não fazer novas dívidas, tá? E aí a gente pensa em poupar, tá bom, pessoal?
Aqui a gente vai dar um exemplo de 3 itens. É muito interessante esse exemplo de 3 itens, você pagando à vista e você pagando a prazo. Então, é uma máquina de lavar, uma geladeira e um ar-condicionado. E aí a gente tem o valor à vista e o valor da parcelada em 12 vezes, certo? Por exemplo, a máquina de lavar, se for à vista, dá R$ 879, mais parcelado dá 12 parcelas de R$ 83,25. Parece pequena, né? Mas a gente vai ver a diferença, R$ 119 no final. Você vai estar pagando a mais, parcelando em 12 vezes, R$ 119,88. No caso da geladeira, R$ 1.671,12. É o valor dela à vista. Mais você pagando em 12 parcelas, vai ser 12 parcelas de R$ 158,25. Um acréscimo aí de R$ 227,88 de juros, tá? E o ar-condicionado, o valor de R$ 1.231,12, que parcelado em 12 vezes, fica 12 vezes de R$ 116,58. Que nem eu falei, o mercado ele já é treinado para só falar o valor da parcela, porque a gente vai achar, não, ar-condicionado, 12 vezes de 116 eu posso pagar de 116, mas a gente vai estar pagando R$ 167,84 a mais de juros. Então, em 3 itens, pessoal, o que eu conseguiria comprar com todo esse valor de juros que eu vou pagar nesses 3 itens? E aí é onde eu digo que gera um impacto. Se no momento que eu for na loja para comprar esses itens, se eu já soubesse que o valor que eu vou pagar é juros, eu poderia estar levando no futuro mais 4 itens para minha casa, ainda até o momento de lazer, eu pensaria 2 vezes. Pensaria ou não pensaria, pessoal? Porque o valor dos juros que a gente iria pagar no consumo daqueles 3 itens, parcelando em 12 vezes, daria para comprar um fogão, daria para comprar um forno elétrico, um liquidificador e uma torradeira e ainda sair para tomar sorvete com a família, pessoal. Acreditem, é impactante o valor dos juros. Então, se a gente lá naquele momento de decisão da compra soubesse que eu estaria fazendo essa economia e essa economia daria para eu levar 4 itens a mais, gera um impacto de decisão e eu vou dizer, opa, peraí, eu vou esperar um pouco mais para fazer o consumo e tentar comprar à vista, porque vai me permitir levar para dentro da minha casa mais 4 itens, mais 2 itens, no caso de você consumir só um daqueles produtos e não foi lá e comprou os 3 de uma vez só. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a ideia é a gente não subestimar o valor dos juros, por menor que ele seja. Porque o valor dos juros, quando a gente se ganha, é bem menor, mas quando a gente se paga, ele é muito alto, pessoal. Então a gente precisa ter isso em mente, tá? E a gente vai acompanhando isso, porque, que nem eu falei, educação financeira é uma questão de hábito. Quando você começa a praticar, em determinado momento você já não tem tanto sofrimento para decidir, é uma coisa que eu preciso, que eu quero, não. Você já tem um foco, um objetivo, e isso vai lhe permitir tomar uma decisão mais acertada. E aí diz assim, ó, não vou consumir agora, porque se eu consumir agora, que eu não tenho valor integral, eu vou estar pagando juros, e esse juro vai me dificultar alcançar outros objetivos que eu posso estar alcançando em um determinado período de tempo. Por isso a ideia de ter o registro, ter anotado e ter um planejamento. A ideia de botar o sonho no papel e transformar nosso sonho em projeto. Porque aí a gente tem a possibilidade de acompanhar que de fato a gente vai conseguir e quando a gente vai conseguir realizar o nosso sonho. Ok, pessoal? Aqui é um exemplo muito interessante, que é uma das maiores realidades de nossos brasileiros, que é o sonho de comprar o veículo próprio. Ter o seu primeiro veículo, ou ter um veículo novo. E aí aqui ele dá 2 exemplos, que é muito interessante. Vamos imaginar que tem 2 amigos, o Paulo e o João, que decidiram comprar um veículo. Todos 2, pessoal, têm R$16 mil para dar de entrada, o que representa 40% da entrada do veículo. E o valor financiado é em 60 vezes no primeiro exemplo, que ficou um saldo de R$24 mil a ser financiado em 60 meses. Há uma prestação de R$ 657,41, uma taxa de juros, que é mais ou menos a taxa que é praticada no mercado, de 1,8 ao mês, certo? O primeiro caso, pessoal, ele resolve fazer essa forma de financiamento. Dá os 16 mil de entrada, parcela 24 mil em 60 vezes e vai pagar ao longo de 5 anos. São 5 meses, é uma taxa de 1,8. O segundo exemplo, ele resolve não comprar e esperar um pouco mais para comprar à vista. O que acontece, pessoal?
ele vai poder comprar à vista com um prazo de 30 meses. Com 30 meses que ele estiver poupando o mesmo valor da parcela que o primeiro exemplo vai estar pagando como parcela mensal. Ele só decidiu não comprar o veículo nesse momento. O que ele faz? Ele tem 16 mil, ele coloca esse 16 mil na poupança, que tem uma rentabilidade de 0,6%, 3 vezes menos do que o valor dos juros que ele vai estar pagando, estaria pagando no financiamento, certo? E o valor que ele iria pagar da parcela, ele poupa também e vai depositando lá na poupança, certo? Em 30 meses ele vai ter o dinheiro para comprar o veículo já, à vista. Mas ele decide continuar fazendo o depósito até os 60 meses, igual o primeiro caso. O que a gente quer demonstrar com isso? O valor do patrimônio final de cada um, pessoal, como é impactante. O preço do carro, em todos os dois casos, é de 40 mil reais, ok? Então, assim, quando ele acabar o prazo de 60 meses, olha o que vai acontecer. No primeiro exemplo, pessoal, a pessoa desembolsou 55.444,60. O valor do veículo era quanto? 40 mil, certo? Ela está pagando R$ 15.444,60 de juro num financiamento de 60 meses. Quando ela acabar de pagar, que ela for vender, o carro está com 5 anos de uso. O valor vai estar de venda, o valor que o carro vai valer de apenas 23 mil, de acordo com a tabela FIP, 23.619, isso que é a tabela FIP. A gente quase nunca consegue vender no preço da tabela FIP, certo? Então o patrimônio aí, vamos dizer que na real mesmo ele conseguiria 20 mil. O que acontece? O segundo caso, pessoal, ele vai ter um veículo com apenas 2 anos e meio de uso, entendeu? Que ele pagou 40 mil e ele vai ter ainda o valor do patrimônio em 30 mil. E o valor que ele continuou a poupar, botou lá na poupança, até inteirar 60 meses, vai ter ainda lá na poupança 21.538,24. Qual é o patrimônio que ele tem no segundo exemplo? 52.318,24. É o dobro do que o primeiro tem. Então, vale a pena ou não vale a pena esperar? O que consumiu no primeiro exemplo, pessoal? Foi os juros que ele pagou. Ele pagou 15 mil de juros. Juros é como aluguel, a gente paga e depois não tem retorno, não tem volta, entendeu? Então, que nem eu falo, nosso desafio é pagar a menor quantidade possível de juros, pessoal. E se ele soubesse lá no momento, 55 mil, ele pensaria 2 vezes, é metade praticamente do valor do bem que ele vai ter, ok? No final. Então a gente precisa ter uma certa escolha consciente. O ideal, no caso desse, eu não posso comprar, não tenho tanto tempo para esperar, mas eu posso levantar um valor que seja pelo menos acima de 50% de entrada e parcela em menos tempo, para que o valor da parcela não fuja muito da minha realidade que eu posso pagar. Então o ideal, pessoal, já que a gente não pode comprar à vista totalmente, então tente dar o maior valor de entrada possível e parcele na menor quantidade de tempo possível também, porque quanto mais tempo for, mais juros você vai pagar. É uma relação direta, tá? E aí é o resultado, 23 mil de patrimônio no primeiro caso e no segundo caso 52 mil, o dobro, por ter esperado apenas 30 meses. Não foi 60 meses, a pessoa só esperou 30 meses para ter o veículo e continuou poupando até o último mês de 60 meses. E aí ele conseguiu. Entendeu? Diferença patrimonial de 28.698 a mais, no caso do segundo exemplo, por ter esperado 30 meses. Quem que consegue poupar 28 mil em 30 meses? Você não consegue poupar, mas você conseguiria pagar os juros, certo? Então é uma questão de controle. Apenas de controle, tá? E de saber esperar também. Aqui a gente vai dar um exemplo de exatamente do que nós estamos tratando, do carro, para a gente ver como é que a gente age com emoção. Preste um pouco de atenção, pessoal, nesse vídeo, que é muito interessante. Gabriel tá demorando. Esse frango tá ótimo. Liga no celular dele. Deixa o Gabriel, mãe. Gabriel, eu tava preocupada. Senta aí pra jantar que tá esfriando. Tem uma surpresa. Opa, conta. Adivinhe, arrumou um emprego no Japão. Não. Comprou um carro. Como é que adivinhou?
As mães sabem de tudo. Mas e a prestação? Não vai ficar muito pesada para você pagar? Nada. Carro popular, 0 quilômetro, prestação baixinha, caminho de um bolso e ó, 5 anos de financiamento. Que ótimo! Rafael, por que você não faz um desses? Nossa, esse frango tá muito bom, mãe. Mãe, vamos dar uma volta de carro novo, hein? Vamos, Rafa. Ah, não, tem um relatório pra entregar amanhã. Que cor que é? Olha o passarinho. Rafa, com esse dinheiro que você ganhou, você pode comprar o videogame que você tanto quer. Até dá, mas prefiro economizar mais um pouco e deixar para comprar o Extra Super Hiper Game. Extra Super Hiper Game? Poxa, Rafa. Gabriel, posso brincar aqui com você? Rafa, vem brincar com a gente. Agora não, vou fazer umas continhas. Rafa, sabe o que podíamos fazer? E quanto rende? Yes! Entra aí, Rafa. Entra aí que eu te dou uma carona. Não precisa, cara. Não quero que você trabalhar. Não vai atrapalhar, meu. Entra aí que eu te levo. Entra então, mano. Gabriel tá demorando. É mesmo, né? Por que será, mãe? Liga no celular dele. Ah, mas daqui a pouco tá chegando. Ó, O que aconteceu? Tive que deixar o carro na oficina e vim de ônibus. Ah, coitado. Justo hoje que eu pedi a você pra me levar no mercado. Mas esse carro não dá mais. Mês que vem eu pago a última prestação dele e já financio o outro. Aliás, ô Rafa, bem que eu podia fazer um precinho bacana, né? ah, não. Não tô precisando comprar carro. Aliás, maninho. Vamos no mercado, mãe? Eu te levo. Quer ir junto? Uau, que carrão, hein? Câmbio automático. Isso vai dar uma prestação bem alta, né, mano? Não. Comprei à vista. À vista? Ah, ganhou na loteria? Não. Sabe aquela prestação que você paga todo mês? Hã? Eu poupei mensalmente. Tá, mas não tem prestação, hein? Não, mas vou continuar poupando porque quero trocar por outro daqui a 3 anos. Por que você não faz o mesmo, Gabriel? Ah, mãe. O meu tem que fazer uns 5 anos, né? Só se eu ficar com ele mais um pouco de tempo. Enquanto continua poupando, pra comprar um novo à vista, não é? É. Filho, o que é isso? Isso é uma TV, mãe. Quer que eu ligue? Não. Mas você tem aquela música que eu gosto? Aquela? Tem. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é a realidade dos brasileiros, principalmente na nossa região? Quantas pessoas vocês conhecem que esperaram poupar para comprar o carro à vista? E quantos você conhece que fizeram financiamento a longo prazo, de 5 anos para pagar 60 meses, 72 meses, 96 meses, e acha que está fazendo um bom negócio, entendeu? Porque as pessoas são treinadas exatamente para isso, para você consumir e achar que você está fazendo um bom negócio. Muitas das vezes você está complicando a sua vida, pessoal. Então a ideia é que a gente tenha bastante critério, por isso que eu oriento as pessoas.
procure sempre saber qual é o custo efetivo, qual é o valor total que você vai pagar quando quitar a prestação, porque isso gera impacto para a gente poder ter uma decisão muito mais assertiva, muito melhor, entendeu? Então, assim, as pessoas no geral se endividam de um valor de um bem que é elevado, que, assim, pode acontecer vários problemas em 5 anos, perder o emprego, fazer algumas coisas assim nesse sentido. Então a gente precisa ter um certo cuidado, pessoal. E o compra de veículo é um dos principais itens de endividamento. Então muitas pessoas acabam depois perdendo dinheiro porque não conseguem pagar e o banco vai lá e toma o bem, entendeu? Então a gente precisa ter muito critério sobre esse tipo de consumo, tá bom? É uma forma de a gente tentar alertar vocês. Então, assim, o ideal é que a gente poupe um pouco, como eu falei, se não tem o tempo, a paciência para esperar tanto tempo, mas que levante pelo menos uma boa entrada para pagar a menor quantidade de juros possível. Esse é o nosso desafio, pessoal. Lembrem sempre disso. O nosso maior desafio é tentar pagar a menor quantidade de juros que a gente conseguir, porque o mercado todos os dias é treinado para fazer a gente pagar juros, ok? Então, e agora? Qual é a sua escolha? Se você optar por usar o crédito, já saiba, é pagar juros. Cuidado com o endividamento excessivo, é o que vem acontecendo com muitas pessoas. Muitas. Nós batemos o recorde, pessoal, no ano passado de inadimplência na região norte, entendeu? E aí, isso aí afeta o consumo geral. Muitas pessoas estão com problema e isso dificulta, inclusive, a retomada do crescimento da economia, geração de emprego, geração de renda. O ideal, pessoal, é que a gente tenha o maior número de controle possível, que a gente faça sempre uma escolha consciente, pense e eleja o que de fato é a necessidade, que nem eu falei, o que de fato é o que a gente precisa. Porque comprar fora do plano, excesso de compras a prazos, uso do crédito fácil e gasta antes de receber. Isso aí é o que mais facilita o consumo. Gastar antes de receber, você às vezes fica sabendo de vou dar um exemplo, imposto de renda. As pessoas, quando recebem, muitas das vezes já gastaram ou anteciparam, e toda antecipação também tem um desconto, que é o que você estaria pagando como juro, pessoal. Então tenha um pouco mais de paciência, tente saber esperar um pouco mais, que isso vai lhe ajudar bastante, ok? Como sair do endividamento? A primeira coisa é reduzir despesa, não existe milagre. Se você não tem a possibilidade de ter um aumento na sua renda, só existe um caminho, é reduzir gastos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é identifique, tomar consciência da situação, saiba qual é a sua realidade, pessoal, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente só consegue começar a resolver um problema quando a gente aceita que se tem um problema. Então a gente precisa saber e tomar consciência da situação, porque muitas das vezes a gente acha que não está com problema de endividamento, que a gente vai de alguma forma conseguir resolver o problema e acaba não conseguindo e se torna uma bola de neve, porque quanto mais juros a gente pagar, mais está consumindo a nossa renda, ok? Então mapear as dívidas, que não falei, eleja as dívidas que tiver maior percentual de juros e comece a quitar as dívidas que tem maior percentual de juros. Às vezes eu digo que é o seguinte, olha, de repente você tem a possibilidade, está com uma dívida no cartão de crédito que o juro é em torno de 12%, e você tem a possibilidade de pegar um financiamento daquele de consignado, que é 6%, pegue o financiamento, pague o cartão, mas muito, muito importante, não faça novas dívidas, porque você não estava conseguindo pagar a dívida do cartão. E aí você vai provavelmente ainda ter problema para pagar a dívida do novo empréstimo, mas o ideal é que você pague para pagar menos juros. Entre pagar 12% de juros e 6% é menos ruim pagar 6%. O ideal era não pagar nada, mas não existe essa possibilidade, já que você se encontra com um problema desse tipo, de estar com uma dívida no cartão de crédito, tente achar um outro financiamento com juros mais baixos, quite o cartão de crédito. Que não falei, nosso desafio, pessoal, é pagar a menor quantidade de juros possível. Então, não fazer novas dívidas, é o que eu acabei de falar. Só consumir o que for necessário, evite o supérfluo e em hipótese nenhuma, deixe acontecer desperdício. Porque uma das principais coisas que também leva a nossa renda e a gente não percebe é desperdício. Nós somos um dos países que mais gera desperdício. Todos os dias é toneladas e mais toneladas de produtos
tanto de alimento como outro sendo desperdiçado, pessoal. Isso é dinheiro, é o nosso dinheiro que acaba indo pelo ralo e a gente não dá tanta importância, porque acha que é uma coisa pequena, que não vai fazer um impacto nenhum. Mas se a gente fizesse uma comparação num período de um mês, num período de um ano, gera um impacto muito alto a questão da despesa com desperdício. Então, tenta evitar desperdício também. E uma das outras possibilidades é gerar renda extra, entendeu? Se eu tenho um padrão de vida e aí eu percebo que eu não tenho uma necessidade, e não existe a possibilidade de eu ter um aumento, eu preciso ter uma renda extra para equilibrar a minha vida financeira. E se existe a possibilidade de eu montar, só que a gente precisa ter uma coisa muito clara na nossa mente. Qualquer atividade que a gente tente e que a gente imagina que a gente pode ter uma renda extra, vai precisar de dinheiro para iniciar. Nada vai cair do céu, pessoal. Então, por isso que é o ideal a gente ter uma certa poupança, um valor de reserva, porque imagina que você tem o objetivo, o sonho de montar seu próprio negócio. Por melhor que seja a sua ideia, sempre vai precisar de dinheiro. Hoje existe a questão das startups, dos investidores anjos, mas é muito pouco provável que você consiga colocar em prática a sua ideia, tá? Com o investimento de um terceiro, com o mesmo ganho que você teria se fosse só seu investimento, se você dispusesse do valor necessário para montar o seu próprio negócio, sendo você a fonte de renda, tá? Porque ninguém vai apostar na sua ideia só porque quer lhe ajudar. Não é impossível de acontecer, mas é muito pouco provável que aconteça. Então, o ideal é a gente tentar ter um nível de uma vida financeira que você consiga poupar, por menor que seja o valor, alguma coisa. E chegue nesse equilíbrio de não gastar tudo aquilo que ganha, ok? Sobrou dinheiro e tem dívida, pague as dívidas e depois comece a poupar. Não falei, não vale a pena querer poupar tendo dívidas para pagar. Porque se tem dívida, tem juros, ok? O resultado esperado, eliminar o endividamento e poder consumir mais e melhor. Esse é o nosso desafio, esse é o que todo mundo está buscando, pessoal. Tentar organizar a vida financeira para eliminar o endividamento e poder consumir mais e melhor e de forma adequada, ok? Então, poupar e investir, pagar ou receber juros. Eu posso receber juros? Eu já falei sobre isso, a gente pode receber juros. Poupar, acumular valores no presente para utilizar no futuro. Então, é uma das coisas que a gente precisa. A gente tem aí as pessoas, eu vou dar um exemplo aí mais na frente, pessoal, do poder dos juros ao longo do tempo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 1 ano, 2 anos, que eu dirá 5 anos, 10 anos. Mas se eu tivesse pensado nisso lá atrás, e agora eu estou próximo de me aposentar, com 60 anos, eu não teria uma vida melhor? Então, a gente não pensa também em morrer amanhã. A gente só precisa ter um pouco mais de consciência, entendeu? E a gente, depois que tiver o valor, e se você dispuser de uma reserva, você tem a possibilidade de decidir o que vai fazer com a reserva e quando vai utilizar a reserva. O ruim é não ter reserva nenhuma, porque aí, por exemplo, acontece alguma coisa que foge do seu controle, como doença, principalmente sua ou de um ente querido, a gente nem para pensar, a gente quer ver a nossa pessoa bem. E aí você faz gastos que não estava previsto e que muitas das vezes até nem dispõe do valor para pagar. E acaba entrando no endividamento por conta disso. Então, a questão de investimento, pessoal, a gente precisa identificar qual é o nosso perfil. Tem pessoas que têm perfil só para investir em poupança, porque quer ter um certo grau de segurança. Pode precisar do dinheiro a qualquer momento, a gente tem a possibilidade de utilizar e sacar o dinheiro. Uma das coisas que é importante saber e que muita gente desconhece, poupança só rende, pessoal, se você deixar ela completar aniversário de pelo menos 30 dias. O que acontece? Tem gente que acaba se iludindo, coloca R$1.000 na poupança hoje, 5 dias depois vai lá e saca 200. Aí depois 10 dias vai lá e devolve os 200. Não vai estar rendendo nada. Enquanto você mexer antes de 30 dias, não vai render, porque a poupança só rende quando completa aniversário, no caso de retirada. Agora, se você faz depósito, você pode fazer depósito a qualquer momento, a qualquer dia, só que o depósito também só rende quando completar 30 dias da data do depósito efetuado, tá? Então, precisa entender isso. Poupança só rende se completar aniversário, ok? E existem outras possibilidades de investimento que vale a pena você identificar se está dentro do seu perfil. Títulos de investimento,
bolsa de valores, essas questões aí, ok? Por que poupar? Segurança de ter uma reserva para caso de imprevisto, que não eu acabei de falar. Endividamento, aposentadoria. E a gente evita ter endividamento excessivo quando você dispõe de recursos. Outra questão de oportunidade, pessoal. A gente pode aproveitar ofertas, poder de barganha para conseguir desconto e realização dos nossos sonhos, ok? Então, por que poupar? Eu tenho reserva para caso aconteça imprevisto, eu elimino a possibilidade de eu entrar no endividamento, posso ter uma aposentadoria sossegada, tenho a oportunidade de pegar boas ofertas, poder de barganha, porque a gente sempre consegue baixar o preço do produto quando a gente vai pagar à vista e realizar o que a gente deseja, que são nossos sonhos, porque a gente está aqui tentando descobrir o caminho, ok? Então é difícil sobrar algo para poupar? É muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Então não é fácil, mas se a gente torna, como eu falei, hábito, e se você tem um propósito maior, isso já ajuda você a tomar uma decisão mais consciente. Imagina que você tem, que nem a gente falou lá no início da conversa, um propósito, um planejamento, transformou seu sonho em projeto. Então, se você tem um projeto que você percebe ao longo do tempo que você está conseguindo alcançar os resultados e as fases intermediárias, isso vai ajudar muito você a tomar decisão e a resistir a certas tentações de consumo, porque você tem um projeto e uma coisa muito maior que você está vendo a possibilidade de realizar. Isso permite você a tomar boas decisões, ok? Então, é ideal que a gente transforme nossos sonhos em projetos. Inverta a lógica. Em vez de pagar juros, receba juros. Ok? Não é uma coisa simples, mas é uma coisa perfeitamente possível. Por menor salário que é o que você ganha. O poder dos juros ao longo do tempo. Aqui tem um exemplo muito, muito interessante, que é impactante ao longo do tempo, que a gente pode perceber. A ideia é o seguinte, é mostrar para vocês o poder do juro ao longo do tempo. Então aqui ele dá um exemplo, a gente dá um exemplo de um endividamento de uma parcela de R$150 por mês, num período de 5 anos, totalizando de R$150 por mês num período de 5 anos, que é 60 meses, o valor principal seria 9 mil. Então se você coloca isso numa poupança, após os 5 anos, os 9 mil que você fez o depósito mensalmente de R$150 por mês, você vai ter lá 10.859, parece pouco, um rendimento de apenas 1.859 ao longo de 5 anos, 60 meses, certo? Mas o que a gente quer também demonstrar é o poder dos juros negativo quando você está pagando uma dívida, pessoal, de R$150 por mês ao longo de 5 anos, ela vai se transformar em R$55 mil de dívida. Então, o poder dos juros, quando a gente está pagando de um financiamento, de um investimento, os juros que a gente paga é em torno de 5%, né? E a gente está falando aqui de 5%, e o cartão de crédito é 12%, entendam isso. De 5%, os 9 mil que você estaria devendo se transformou numa dívida de 55 mil, que é a bola de neve que a gente vem dizendo. Então, assim, meio que torna impossível de você pagar. E aí isso consome muito, muito a sua renda e, consequentemente, a sua qualidade de vida, porque você vai estar estressado, preocupado, afeta a família e tudo mais. Então, assim, ó, só que o que a gente vai mostrar? Aquele investimento de apenas R$150 por mês, a uma taxa de juros da poupança de 0,6% ao mês, quando a gente transforma isso, a gente faz uma simulação para um período de 15 anos, o valor do investimento seria R$27 mil. Só que em 15 anos já teria 48 mil. É o dobro praticamente do valor. Então, ao longo do tempo, por menor que seja os juros da poupança, ela gera um impacto positivo. E quando a gente leva isso para 30 anos, que a gente vai ter depositado R$150 mensalmente, o valor total do depósito de R$150 ao longo desse período daria 54 mil, se transformou em 191 mil. É 3 vezes o valor do que você depositou. Só que aí as pessoas, é que nem eu falei lá atrás, mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui ano que vem, 2 anos, como é que eu vou fazer um planejamento para 30 anos? E se eu tivesse começado lá atrás quando eu tinha 20 e hoje eu estou com 40? Ou se eu comecei lá quando eu tinha 25 e hoje eu estou com 35, são 10 anos de rendimento.
E se eu conseguir chegar a 60 anos? E aí a gente está vivendo um dilema hoje, que todo mundo está acompanhando, que é a reforma da Previdência. A gente não sabe nem como vai ser daqui para frente. E se eu tivesse numa situação dessa, hoje a gente estaria tranquilo, entendeu? Então o que a gente tenta demonstrar nesse exemplo é o poder impactante dos juros, por menor que ele seja, ao longo do tempo. E também mostra o poder devassalador dos juros, no caso quando a gente está pagando em dívidas, cartão de crédito, cheque especial, promissória, compras inadequadas, que é o que acaba consumindo toda a nossa renda. Um desafio para vocês tentar, e isso ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Levante e anote qual é o valor que você hoje paga de juros. Qual é o percentual da sua renda que está indo direto só para juros? Isso ajuda a gente a ter a consciência da situação e tomar algumas decisões. Então, se você não se preocupou até hoje, pare para pensar, faça esse levantamento e, dependendo do resultado que você vai encontrar, isso vai gerar um impacto muito forte na sua cabeça e vai lhe ajudar a começar a tentar sair dessa questão de pagar juros e ver que o que você está pagando de juros hoje poderia estar consumindo produtos e gerando outro tipo de investimento. Aqui a gente sugere que vocês conheçam a calculadora do cidadão, ela pode ser encontrada no site do Banco Central, tá? É muito interessante também, ela já tem lá algumas coisas como os aplicativos que ajudam a gente a iniciar o hábito de controle das finanças pessoais. Aí, mais um último vídeo para encerrar, que esse vídeo também é muito interessante, que a gente vai perceber algumas coisas no vídeo. Preste bem atenção no vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Aninha. Bom descanso. Aconteceu alguma coisa? Não, Aninha, não aconteceu nada. Não tem jeito, Suzana. Ou é a Aninha, ou é o piano. O piano não. O piano era da minha avó. É como se tirasse um pedaço de mim mesma. Então, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim. Demite você. Seu Vinícius, eu não acredito que o senhor vai fazer isso com a dona Suzana. Aninha, não tem nada decidido, nada. Mas o piano é a vida dessa mulher. Exatamente. E olha essas mãozinhas. O senhor não vai querer que ela fique aí lavando louça? Não mesmo? Pronto, tá decidido. Pro bem da dona Suzana e pra felicidade da família, o senhor não vai vender o piano. E também não vai me demitir. Como é que eu vou fazer? Eu botei tudo na ponta do lápis aqui, não tem saída. Seu Vinícius, o senhor ganha 10 vezes mais do que eu? Vai dizer que não dá? Se dá pra mim, dá pra vocês também. Quer ver como? Claro que eu quero ver. Então passa pra lá. Senta ali. Pega aqui, dona Suzana, deixa eu dar uma olhadinha nessas contas. Crianças, larguem esses brinquedos e venham pra cá. Giovana, Matheus, tô ouvindo a Aninha, venham. O que tá acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a Aninha pra controlar o orçamento aqui de casa. Mas eu não vivo sem a comida da Aninha. Melhor vender o piano. Ai, pai, vender o piano? Esse piano não paga nem 6 meses o salário da Aninha. Giovana, R$320 de conta de celular? Mas isso é mais que a conta do meu mercado. É mesmo, Aninha? Mas é que todo mundo no meu colégio tem pós-pago. Eu vou trocar para um pré-pago. O meu já é pré-pago. Mas esse transporte pro colégio, R$230. Mateus, seu colégio é tão pertinho. Aninha, você prepara um sanduichão bem grande pra levar pra escola todo dia? Prepare. Valha-me Deus, seu Vinícius! Olha aqui. É a parcela do carro, tio. Seu Vinícius, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carrinho. Mas pode comprar o mais baratinho.
talvez sim um pouco mais velho. E Fer agora vai ter sempre Aninha ao lado de Suzana. E amanhã mesmo eu volto a dar aulas. Então, pessoal, o que a gente tentou passar no vídeo é a questão do envolvimento da família. Então, é muito importante que a gente envolva as pessoas, porque muitas das vezes o hábito de consumo nem é para a pessoa mesmo, é para terceiros, é para um ente querido, para o filho, para a esposa, para o marido, para o pai. Então, a ideia é que a gente faça exatamente o que o vídeo nos mostrou. Primeiro, a gente toma ciência da situação, identifica as despesas que a gente pode estar reduzindo, e envolve a família, para que os resultados sejam muito melhores e que a gente tenha uma certa motivação conjunta, entendeu? Então, característica, eu vou falar um pouco sobre investimento agora. Quais são as características? Liquidez, segurança, rentabilidade. Cuidado com rentabilidade fácil, com marca agressiva. Muita gente aí passou por uma situação complicada recentemente, por conta dessa questão desses investimentos que a gente vê aí sendo oferecido com rentabilidades elevadas, com rentabilidade que seriam fáceis. Cuidado, eu sempre digo, desconfie de tudo aquilo que lhe oferecer coisas que é absurda, entendeu? Então, assim, não existe essa forma de remuneração. Para quem conhece os investimentos, quem conhece bolsa, vai poder entender um pouco melhor sobre isso, mas desconfie de qualquer coisa que seja fora do comum. Pesquise, porque senão aquele dinheiro suado, aquele sacrifício que você fez, vai embora. O que aconteceu recentemente com várias pessoas, vocês devem imaginar do que eu estou falando, ok? Recomendação para quem quer investir, para quem precisa investir também. Defina seus objetivos, pense nos seus sonhos, necessidades e desejos, que nem eu falei. Conheça as opções disponíveis, analise a liquidez, a segurança e a rentabilidade desse investimento que você está pensando em fazer. Faça essa escolha de acordo com o seu perfil. A ideia é que você diversifique bastante, não aplique tudo numa única forma de investimento. Avalie os ganhos periodicamente, isso é muito importante, pessoal. Faça suas aplicações, faça seus investimentos, mas acompanhe, tá? Acompanhe e veja os resultados. Antes de você começar a investir, saiba que suas dívidas estão pagas. A gente já falou sobre isso aqui. Não vale a pena querer investir, querer poupar, possuindo dívidas. Aqui é um exemplo também muito interessante, que é o poder dos juros ao longo do tempo também. É outro exemplo. Aqui a gente tem duas investidores. Vamos chamar de Maria e José. Maria é investidor 1. O que acontece? Ambos têm a mesma idade e estão pensando na aposentadoria, quando completar 60. A Maria decide o seguinte: quando eu completar 20 anos, eu vou começar a fazer um depósito mensal de R$1.000 ao longo de 10 anos, até os 30 anos. Quando eu completar 30 anos, eu paro de fazer o depósito, mas vou deixar meu dinheiro aplicado para que eu possa utilizar somente quando eu completar 60. O segundo exemplo, o Paulo, ele fala o seguinte: não, com 20 anos eu vou estar na flor da idade, eu vou começar a poupar somente quando entrar a 30, 10 anos depois da Maria, certo? O mesmo valor, só que ele decide que vai fazer a poupança e a aplicação de R$1.000 ao longo dos próximos 30 anos, dos 30 aos 60, são 20 anos a mais do que a Maria decidiu fazer. Quem vocês acham que vai ter o maior valor no final da aplicação quando completar 60 anos? O primeiro caso, ela passa apenas 10 anos colocando R$1.000 todos os meses na conta. Só que ela, quando completa 30 anos, ela para de fazer o depósito, mas não mexe no dinheiro.
deixa o dinheiro lá rendendo até completar 60 anos. O segundo caso, ele diz o seguinte: não, só vou começar a poupar quando eu terá 30, mas vou poupar durante 30 anos até eu completar 60. E quando eu completar 60, eu vou utilizar meu recurso. O que acontece, pessoal? O primeiro caso, que ela aplicou R$1.000 ao longo de 10 anos, são 120 meses, ela fez uma aplicação de 120 mil. E o segundo de 360 mil, certo? Porque ele passou 30 anos colocando todo mês R$1.000, são 360 meses. A mesma taxa de juros, 0,6%, que é a taxa de juros da poupança, mais ou menos, quando foi elaborada essa apresentação. Agora está até um pouco menor. Mas é só para um efeito comparativo. 60 anos é o período que todos os dois exemplos decidiram que só vão usar o recurso quando completar 60 anos. Acreditem, Maria deixou o dinheiro lá, 30 anos rendendo, começou aos 20, 10 anos ela começa a aplicar, R$1.000 mensalmente, então ela começou com 40 anos, 10 anos a menos. O valor que a Maria tem é muito superior ao do segundo exemplo, que é o João. Apesar do João ter colocado 3 vezes mais o valor de que a Maria aplicou, ele colocou 360 mil e ela só 120, mas por ela ter começado 10 anos antes, no final dos 60, ela vai ter o maior valor, pessoal. A ideia aqui é demonstrar o poder dos juros ao longo do tempo. Por menor que ele seja, ele gera um impacto muito, muito interessante, entendeu? Então, esse é o objetivo. Tentar mostrar que a poupança, ao longo do tempo, pode sim ser um bom investimento, uma boa aplicação. E que tal 2.793.599? Faça os seus juros e o tempo trabalhar para você. Comece a investir o quanto antes e invista regularmente. Essa é a ideia. A gente tem que chegar nesse nível de ter aplicações e investimento. Por menor que seja o valor, a gente precisa começar em um determinado momento, tá bom? Para onde vai o seu dinheiro? Então, uma das coisas hoje, Evanildo, eu quero poupar, mas eu tenho um salário que não é tão ruim. Isso é muito, muito comum acontecer. Se vocês pararem para pensar, pessoal, às vezes a gente percebe pessoas que ganham menos que a gente, conseguindo muito mais coisas, e aí a gente não consegue entender como é que a pessoa tem o poder aquisitivo de estar consumindo e tendo compras de bem que você que ganha mais que ela não consegue. Provavelmente ela tem um controle muito maior do que você tem do seu dinheiro. Então tente chegar nesse mesmo nível. Identifique para onde está indo o seu dinheiro, quais são as suas principais despesas. E isso vai lhe ajudar a fazer o replanejamento do seu orçamento, tá? Orçamento, para que serve orçamento? Orçamento é a mesma coisa que serve para equilibrar e para ter um planejamento. Então, conheça a sua realidade. Aqui a gente tem o deficitário, que é quando eu gasto mais do que eu recebo, tá? E aí eu acabo acumulando várias dívidas. O equilibrado, que é quando eu gasto exatamente tudo aquilo que eu recebo de renda. E o superavitário, que é o que a gente precisa alcançar, quando eu consigo poupar parte da minha renda. Então, eu não gasto tudo aquilo que eu recebo. Esse é o ideal. A gente tentar chegar nesse quadrante, tá? Entender os próprios hábitos de consumo é uma das características que a gente precisa estar adotando. Definir prioridades e projetos, isso é muito importante também. Por isso que a ideia de ter o projeto e colocar no papel. Organizar e tranquilizar a vida financeira, que todo mundo está procurando. Ter uma vida financeira tranquila, qualidade de vida boa. Administrar imprevisto. A gente, quando tem uma vida financeira tranquila, que a gente dispõe de reservas, a gente tem a possibilidade de administrar o imprevisto. Consumir de forma contínua e consciente. Quantas vezes a gente já aconteceu, pessoal, de você fazer uma compra de uma forma inadequada, se endividar por algo que não era tão necessário e depois você precisou de algo que de fato era necessário e você não podia comprar porque já estava endividado. E aí, às vezes, como você não pode ficar sem aquele determinado bem, você acaba se endividando além do que você pode pagar. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a pessoa tem o desejo de trocar de fogão, mas o fogão anterior ainda funcionava, só não era um Brastemp de 6 bocas, com forno elétrico e tudo mais. E aí ela resolve, porque ela acha que merece, compra um fogão parcelado em 12 vezes. Tá? E aí ela está endividada.
por algum motivo e má sorte, veio um pico de energia e queimou a geladeira. A gente consegue viver sem geladeira hoje? Não consegue viver sem geladeira, então é um bem primordial. O que acontece? Vai tendenciar ela a ir lá comprar uma geladeira nova, que é algo que ela não estaria preparada para pagar duas parcelas, da do fogão e da geladeira. Então ela vai acabar se endividando além do que ela pode pagar. Esse é um exemplo clássico do que acontece. E aí as pessoas começam a se endividar e a virar uma bola de neve. Tá? Então a gente precisa ter a consciência e saber esperar um pouco mais. A elaboração do orçamento, pessoal, funciona da seguinte forma. Primeiro, planejar, estimar as receitas e despesas, levantar exatamente o que eu tenho de entrada, quanto é que eu recebo de salário e renda extra e quanto é que eu estou gastando, para onde está indo o meu dinheiro. Anota as receitas e despesas para você identificar que a gente sugeriu e depois saber o que dá para cortar, o que pode ser reduzido, tá? Quais são as principais contas que estão gerando os maiores impactos no seu orçamento. Agrupar o total das receitas e despesas, já existem inclusive vários aplicativos aí que a gente pode estar utilizando, que a gente sugere que vocês conheçam. E por último, avaliar e agir corretivamente, para tentar ir eliminando essas despesas supérfluas, essas sangrias do seu salário e da sua renda, que aí vai ajudar você a equilibrar o seu orçamento e tentar chegar no quadrante do superavitário, quando a gente não gasta tudo aquilo que recebe, quando a gente consegue guardar uma parte do nosso recurso e fazer uma poupança, certo? Então o orçamento, mais do que anotar receitas e despesas, o orçamento é um instrumento de planejamento, é que nem eu falei lá no início. Na questão do empreendedorismo, a gente faz um plano de negócio. No nosso caso da vida particular, das nossas finanças pessoais, a gente pode fazer um planejamento financeiro das nossas despesas pessoais, para onde a gente quer que vá o nosso recurso. E a ideia, pessoal, é que a gente tente colocar em prática, que não falei, é hábito. A gente vai começar, vai ter uma certa dificuldade, mas se a gente não desistir, se torna um hábito e a gente vai ver o impacto disso ao longo do ano, por exemplo. O que você conseguiu poupar, quais são as escolhas que você fez corretas, o que você conseguiu que não vinha conseguindo anteriormente. Então coloque e transforme isso em projeto. Tá? Transforme, e aí fica aqui as nossas sugestões, as nossas dicas. Transforme seus sonhos em projetos, faça suas escolhas equilibradas, tá, pessoal? Planeje suas compras, poupa e invista. Procure sempre ter essas aplicações de investimento. Pode ser até para ter uma renda extra, uma atividade fora do seu ambiente de trabalho, seja uma venda, alguma coisa nesse sentido que agregue e lhe traga uma renda extra. Tá? Use o crédito com sabedoria e evite o endividamento. Faça seu orçamento e conheça a sua realidade. Isso é primordial. Conheça a sua realidade, pessoal. Não gaste além do que você recebe. E tente sempre poupar. E aí vem o que a gente diz: desfrute de alegria de ter uma vida financeira tranquila. Quem não gostaria de fazer uma viagem todos os anos sem estar se preocupando que está se endividando, que já vai com planejamento, que tudo está sob um controle, ok? E aí aqui a gente convida vocês a conhecer o site do Banco Central. Todos esses vídeos que a gente passou aí ao longo da aula estão no site do Banco Central, tem vários outros lá, tem várias informações muito interessantes que nos ajudam já a ir colocando em prática, tá bom? Então o site do Banco Central é esse aí, www.bancocentral.org.gov.br. Aliás, é isso mesmo, .org.gov.br, tá bom? Acesse o site do Banco Central e tem várias coisas muito interessantes lá. A calculadora do cidadão também já dá uma noção muito legal da gente ir colocando em prática sobre a organização das nossas finanças pessoais. Quem puder, acesse, conheça, tá bom? E aqui fica o link também, a ideia da cidadania financeira, bancocentral.gov.br, tá? Tem os vídeos lá, as ferramentas. E a gente convida vocês, pessoal, a também conhecer o nosso portal do Sebrae. Tem muitas questões para quem já é empreendedor, quem tem interesse em ser empreendedor, fazer alguns cursos à distância que já vai familiarizando da realidade de quem tem um empreendimento, tá? Seja ele formal ou informal, então a gente tem vários cursos à distância que podem estar auxiliando